Olha lá o 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento dos bens nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor patrimônio transferido. Aqui também é interessante, né, que é o princípio que a gente chama de princípio da intranscendência da pena, ou seja, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Por exemplo, se o seu pai é condenado a um crime por 40 anos, né? 30 anos ele fica preso, né? Só que aí ele morre depois de 5 anos de cumprir a pena. Quem vai ter que cumprir aquela pena no lugar dele? Ninguém, tá? Ele não pode compelir, por exemplo, os filhos a cumprir a pena em caráter que era do pai, por exemplo, né? É a transcendência da pena, tá? Todavia, a reparação, né, patrimonial, a ação de reparação patrimonial ou as dívidas que ela deixar, pode ser sim executadas contra os herdeiros, só que no limite da herança, né? Vamos supor que a pessoa morreu e tinha uma obrigação de reparar um dano ou tinha uma dívida de R$1 milhão, só que ele deixou de herança R$200 mil para os seus herdeiros, né? Então, os herdeiros vão ter que pagar aquela dívida de R$1 milhão até o limite da herança, então vai ser até os R$200 mil. Vão ficar sem herança nenhuma e aquele valor vai ser remetido para pagar a dívida do decujus, né? Agora, se passar também o valor da herança, vai ser até o limite da dívida daí. Se tiver R$1 milhão e deve 200, vai ter que pagar os R$200 mil, tudo bem? Então a pena, né, a pena em si, né, não apenas caráter penal, né, qualquer tipo de pena, multa, por exemplo, né, pena de restrição de liberdades, né, substitutivo de direitos, qualquer tipo de pena não passa da pessoa do condenado. Já a obrigação de reparar o dano ou a dívida que ela tiver, essa sim passa, só que apenas no limite da herança transferida. Tudo bem? Vamos lá. A lei regulará a individuação da pena e adotará, entre outras, as seguintes, né? Olha só quais são as espécies de penas que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, né? A privação, restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa e suspensão e interdição de direitos, tá? Gravem aí apenas caráter literal aqui, não é necessário a gente entrar em detalhes de cada tipo de penas, já vai ser uma parte mais ligada ao direito penal. E aqui, no 47, ele fala, não haverá penas, ou seja, quais são as penas que são proibidas no nosso ordenamento jurídico, né? Anotem aí. Pena de morte é proibida, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, 19, 29. Né? Veja só, essa aqui é uma exceção ao direito à vida, por exemplo. Todo mundo tem direito à vida, né? Ou seja, pode ter pena de morte? Pode, só em caso de guerra declarada, tá? Em caso de paz, não pode ter pena de morte. Ou seja, o direito à vida também não é um direito absoluto. Veja que até mesmo o direito à vida tem exceção, né? Em caso de guerra declarada, você pode afastar o direito à vida e aplicar pena de morte. Caráter perpétuo também não pode ter pena, né? Caráter perpétuo, ou seja, pena que um prazo indefinido, apenas por curiosidade no Código Penal, a pena máxima é de 30 anos. A pessoa pode ficar no máximo 30 anos preso no Brasil hoje, tá? Apesar de ela ser condenada muitas vezes a muitos anos de prisão, 200 anos, 100 anos, pelos crimes cometidos, ela vai ficar no máximo, né, em regime fechado, 30 anos. E de trabalhos forçados, né? Que é aquela pena lá que o cara está quebrando pedra, né? A pessoa está obrigada a trabalhar, ela tem que ficar lá, né, sob o sol e tal, apanhando. Então, não pode ter pena de caráter forçado, tá? Não pode também ter pena o quê? De banimento, né? Ou seja, a pessoa vai ser expulsa do Brasil, né? O nacional ser expulso também não pode ter. E penas cruéis também são vedadas pelo texto constitucional, né? Que na verdade hoje em dia a gente vê que a atual situação do nosso sistema carcerário, qualquer pena que o cara tenha que se submeter a uma penitenciária acaba sendo cruel, porque as condições ali de sobrevivência são realmente precárias, né? Tudo bem? O 48 vai falar para a gente que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, né? Veja, então deve ter penitenciária feminina, masculina, de pessoas mais velhas, mais novas, né? De crimes também, o cara que cometeu um crime mais grave tem que ser separado daquele cara que cometeu um crime menos grave, né? Que a gente vê na vida real, infelizmente ainda não acontece, né? O
19 vai falar, o 49 vai falar que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral, ou seja, o preso tem que ter a sua integridade física e moral preservada, né? A pessoa quando está presa, ela permanece com todos os direitos e garantias fundamentais, exceto aqueles que são incompatíveis com aquela situação, com a pena que ele está recebendo, né? O 50 vai falar: as presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação, né? Ou seja, se tiver um filho durante o período que ela está em cárcere ali, ela tem que ter garantido o direito de amamentar seu filho e de permanecer com ele, né? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei, né? Aqui também nós temos um inciso que cai bastante, tem grande incidência em prova, né? Ou seja, o brasileiro nato pode ser extraditado? Não, não pode, tá? O brasileiro nato jamais será extraditado, tudo bem? Essa é uma regra meio que absoluta, tudo bem? O brasileiro nato não pode ser extraditado. Ou seja, o que é extradição? Só para você possa entender. Você comete um crime em um outro país, né? Nos Estados Unidos. E aí você vem para o Brasil, né? Você não vai responder? Você vai responder pela lei brasileira. O que não pode é você ser entregue aos Estados Unidos. Ó, a gente vai pedir a extradição dessa pessoa para que ele cumpra a pena aqui no país, tá? Ou seja, isso não pode ocorrer na nossa Constituição. O brasileiro nato não pode ser extraditado. Ele vai responder pelo crime que ele cometeu no Brasil, perante a lei brasileira, vai ser aplicada a lei, ele vai ser processado normalmente e vai responder no Brasil, tá? Qual que é a exceção? É o naturalizado, né? O naturalizado não. Se o naturalizado cometeu um crime, né, ele pode ser extraditado. Só que em uma única hipótese, né? No caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou seja, qualquer crime que ele tenha praticado antes de naturalizar-se brasileiro, ou seja, às vezes o cara comete um crime no exterior, vem para o Brasil, naturaliza esse brasileiro para poder escapar de se responder naquele país que eventualmente pode ser mais gravoso para ele, né? Então, se ele cometeu um crime antes da naturalização, ele vai poder ser extraditado. Ou, mesmo depois de naturalizado, se ele cometeu um crime específico, tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins na forma da lei, tá bom? Então, o naturalizado que cometeu o crime antes da naturalização pode ser extraditado, ou, mesmo depois de naturalizado, que seja envolvido em crime de tráfico de drogas, tá bom? Aqui também cai bastante em prova, toma cuidado com esse inciso 51 aqui. 52. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, né? Lembra que a gente viu que um dos princípios que regem a relação internacional era a concessão de asilo político, né? Então, se o cara for concedido para ele um asilo político no Brasil, né, ele não vai ser extraditado para que ele responda por um crime político ou de opinião, né? Não é qualquer crime, né? Não é crime comum, é crime político ou de opinião. Toma cuidado aí também com isso. 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, né? Aqui é o princípio também do juiz natural, né? Você não pode ter um tribunal de exceção, tem que ter um juiz imparcial que vai poder te processar e tem que ter essa competência definida em lei, né? Tem que ser com relação à pessoa, à matéria, né? Tem foros, prerrogativas, etc e tal. O 54 fala que ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, né? Aqui eu respeito também ao direito à liberdade, à propriedade, né? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, né? Aqui também é uma garantia da pessoa, né? Do garantismo, né? Que a pessoa tem direito ao contraditório e ampla defesa. Ela não pode ter seus direitos cerceados tanto em âmbito penal ou administrativo ou civil, né? Sem que antes seja facultado a ela o contraditório e a ampla defesa, tudo bem? O 56 fala que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, né? Então, as provas que são obtidas por meios ilícitos, as provas que são obtidas com violação à lei, com violação às normas processuais, elas não são admitidas no processo, são provas ilegais, ainda que de alguma maneira possam ali comprovar a culpa da pessoa, tudo bem? Também não é necessário divagar sobre isso, é uma teoria aí que vai ter várias bifurcações, mas para a sua prova é suficiente você saber que é inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos, tá? Não sendo essa uma regra também absoluta, tendo algumas exceções. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença judicial penal condenatória. Aqui
está o princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência, ou seja, até que ela seja sentenciada com trânsito em julgado, ela deve ser considerada como inocente. Uma pessoa que responde um processo penal, responde um processo, ela deve ser considerada como inocente até que seja condenada com trânsito em julgado, tudo bem? Possivelmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei, tá? Se a sua prova não for para a área policial, esses dispositivos aqui também são meramente gravar mesmo as regras que estão expressas aqui. Então, aquela pessoa que for identificada civilmente, aquela pessoa que tem identidade, que tem RG, que tem já identificação civil, ele não pode ser submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos em lei. A identificação criminal é aquela identificação que o cara vai lá e toca piano, né? Tá lá, tem que colocar os dedos lá certinho, tira foto, igual você vê nos filmes. Então, se o cara já tiver previamente a sua identificação estabelecida, ela não pode ser submetida a essa identificação criminal. O 59 vai falar o seguinte: será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal, tá? A regra geral do direito processual penal é que a ação penal seja pública, né? Que o Ministério Público promova. Agora, se por acaso o Ministério Público não promover a ação penal, o particular, né, o ofendido, pode entrar com a ação penal subsidiária da pública, que a gente fala, também. Se a sua prova não for para a área policial, aqui também não tem grande importância. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou do interesse social exigirem, né? Ou seja, aqui está a regra geral da publicidade dos atos processuais, ou seja, o processo em si, os processos são públicos, todo mundo pode ter acesso, pode verificar como que está ocorrendo aquela prestação jurisdicional, sendo a exceção a intimidade, né? Caso que envolve menor, caso que envolve violência sexual, caso que envolve casos de família, que são mais delicados, aí sim pode-se restringir a publicidade daqueles atos, mas a regra geral é que seja público. Então você pode ir lá no tribunal, você pode ir lá no fórum e assistir uma audiência a hora que você quiser. Tudo bem? Ninguém, olha lá, 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, né? Então veja, aqui é uma exceção, a positivação do direito de liberdade, né? Direito de locomoção, né? Então ninguém pode ser preso senão em que situação? Flagrante delito ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária. Fiz aí. Não é autoridade policial, é autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar definidos em lei, tá? Por quê? Porque os militares têm um estatuto próprio, um regulamento próprio, e eles prendem ali como punição administrativa, tá? É a única situação que se admite esse tipo de prisão, né? Para os civis, apenas em flagrante delito ou por ordem da autoridade judicial competente, tá? Gravem aí. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontra serão comunicadas imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada, tá? Então, veja só, imediatamente tem que ser comunicado ao juiz, tá? Gravem aí, não é 24 horas, não é depois de nenhum tempo, é imediatamente, tá? A doutrina entende que esse imediatamente seria um prazo de 24 horas, mas aqui, pra gente aqui, texto legal, literal, frise-se nisso, imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. 63, né? O preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, que são as regras básicas ali para um preso. Quando ele vai preso, ele tem direito de saber que ele pode ficar calado, que ele não precisa produzir prova contra si próprio e que ele tem direito ao advogado, caso ele não tenha condição de constituir um. Tá? O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, né? Ou seja, quando você vai preso, tem o direito de saber quem te prendeu, quem foi o policial que prendeu você. Então você vai receber lá, né? Você não, né? Quem for preso, né? Toma sendo para ser preso, mas você vai receber lá uma nota de culpa, né? E de garantias constitucionais. Nessa nota de culpa vai estar escrito lá o nome da pessoa que te prendeu, o nome do policial que fez a apreensão, a matrícula dele, tá? O nome da autoridade policial, o delegado de polícia que fez o interrogatório ali dele, vai estar escrito nessa nota de culpa, tá? É um direito fundamental da nossa Constituição. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, tá? Ou seja, se a prisão for ilegal, for no caso que não permite, ela deve ser relaxada pelo juiz. Olha lá,
46. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Então, se tiver a possibilidade de ter uma liberdade provisória, ela vai ter. Quer dizer o quê? A regra é a liberdade, a exceção é a prisão preventiva, cautelar, né, a prisão temporária, tudo bem? Então, a regra geral é a liberdade das pessoas. 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Tá? Nesse sentido aqui, quero que você tenha cuidado do seguinte, né? A prisão civil, né? Prisão civil é quando o cara é preso em decorrência de um ilícito civil que ele cometeu, não penal, né? Então a prisão civil é permitida no Brasil apenas no caso, né, pela Constituição Federal, apenas no caso do inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, ou seja, aquele cara que não paga pensão alimentícia, né, voluntariamente, podendo pagar, não paga, então ele pode ser preso lá pelo Código Civil por até 3 meses. E o depositário infiel, que seria aquela pessoa que tem o depósito judicial de alguma situação e acaba não obedecendo às regras, tá bom? Acontece que existe o Pacto de São José da Costa Rica, que é o Pacto de Direitos Humanos que foi feito pelo Brasil, que proíbe a prisão civil nessa situação de depositário infiel, tá? Esse pacto, né, ele acabou, a doutrina fala que ele acabou congelando os efeitos dessa parte do artigo do inciso 67, né? Ou seja, não é admitido hoje a prisão civil do depositário infiel. Apesar do texto constitucional constar expressamente isso, né, na prática não se pode, tá? Se na sua questão de prova vir o texto literal, tá certo, tudo bem? Você tem que marcar como certo, se dizer que é permitido o depositário infiel. Agora, se ela estiver querendo explorar um pouquinho mais seu conhecimento e falar da aplicação do Pacto da Costa Rica e tal, aí sim você vai dizer que de fato não se tem a prisão do depositário infiel no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Beleza? Então, esse aqui também é bem interessante, tá? Tem uma incidência pequena em prova porque o pessoal sabe que tem essa divergência aí e acaba não querendo causar grandes problemas para o candidato, né? Então, agora o artigo 5º vai começar a trazer as garantias individuais, né? Ou seja, como que você consegue efetivar os direitos individuais que são facultados a você, né? Existem alguns remédios individuais, remédios e garantias, né, pessoais da pessoa, fundamentais, né, que você pode lançar a mão delas para poder exercer seus direitos e garantias que são positivados no artigo 5º, né? Começando por qual? Começando pelo habeas corpus, né? Olha só o que fala lá o inciso 68, né? Considerar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou locomoção em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o habeas corpus é o que é um remédio constitucional heróico que visa proteger o direito de liberdade de locomoção, tá? Toda vez que uma pessoa tiver cerceada a sua liberdade de locomoção, ela pode impetrar um habeas corpus tentando ter esse direito garantido, tudo bem? Então, são diversas situações, não só apenas situações criminais, né? Por exemplo, a pessoa está presa num hospital, não querem liberá-la do hospital, ela tem o direito de impetrar o habeas corpus, falar, ó, você está preso, quando você não pagar a sua conta, eles vão te liberar. Então, ela pode ter o direito de impetrar um habeas corpus, né? E para prisões penais também. Toda vez que ela se achar numa prisão ilegal, numa situação ilegal, ela tem a possibilidade de impetrar o habeas corpus. O habeas corpus ele é um remédio muito amplo, né? Ele é universal, qualquer pessoa pode entrar, não precisa de advogado, não precisa de uma formalidade expressa, né? Devido à grande importância da liberdade de locomoção. Então você não precisa ter um advogado, você não precisa ter alguém ali que entre para você com aquela ação, a própria pessoa pode entrar, tá? Sendo muito ampla a sua utilização, tá? Inclusive, tem casos aí de pessoas que fazem aí em papel de pão, em papel de jornal, qualquer tipo de manifestação que você possa aí levar ao Poder Judiciário essa situação de cerceamento de liberdade, vai ser aceito, tá? A única restrição que a gente vê na jurisprudência é que tem que ser em português, tem que ser no vernáculo, tá bom? Beleza? Então, toda vez que a pessoa se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade, ele pode entrar com habeas corpus. Tanto antes de ter, ou seja, se ele achar que ele pode ter a sua liberdade de locomoção tolhida em algum momento, ou se ele já estiver sofrendo alguma ameaça na sua liberdade individual, ele pode entrar com habeas corpus, tá bom? Não, ele pode ser tanto preventivo
quanto repressivo, tá? Pode ser tanto antes quanto depois da sua liberdade ser de alguma maneira restrita, tá bom? O 69 traz o mandato de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela legalidade ou abuso do poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do poder público. Então, o mandato de segurança é um remédio heróico também constitucional que visa garantir o seu direito líquido e certo. Qualquer situação que você tenha um direito líquido e certo, um direito de fácil mensuração, sem necessidade de dilação probatória, ou seja, apenas documentalmente falando e narrando os fatos, você já consegue evidenciar o seu direito, você tem a possibilidade de impetrar um mandato de segurança. Tá? O mandato de segurança, então, vai ser para restrições da sua liberdade que são feitas por autoridades públicas ou particulares que estejam representando o poder público, tá bom? Qualquer situação que uma autoridade coatora tiver nesse tipo de atuação, você tem o direito de impetrar o mandado de segurança, tá bom? Então, toma cuidado aqui também com o texto literal, mandado de segurança, e ele é uma ação subsidiária, ou seja, você só pode entrar com ele quando não for possível você obter aquele direito por meio do mandado por meio do habeas corpus ou habeas data. Tudo bem? Então, aqui no inciso 70, a gente tem que o mandado de segurança coletivo, né? Ou seja, o mandado de segurança que a gente viu no inciso anterior, ele pode ser coletivo ou individual, né? Ou seja, quando for uma pessoa só que for entrar com o mandado de segurança, vai ser individual. Quando for várias pessoas, é coletivo. Então, é permitido pela Constituição o mandado de segurança coletivo, ou seja, várias pessoas, né, com uma ação só, né? Um litisconsórcio ativo no processo, né? Pode ser impetado por quem, né? Partido político com representação no Congresso Nacional, né? O que significa isso? Ele tem que ter pelo menos um parlamentar da Câmara dos Deputados ou um senador no Senado Federal, né? Um ou outro, né? Não precisa ser os dois. Então, o que as questões de prova gostam de trabalhar? Com representação nas duas casas do Congresso, ou com representação no Senado Federal, ou com representação na Câmara dos Deputados. Então, todas essas afirmativas estão erradas, né? O que a gente precisa ter? Pelo menos um representante no Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara dos Deputados, tá bom? E organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, tá? Essa regra de um ano é só para a associação, tá? A doutrina, a jurisprudência entende que as entidades de classe e a organização sindical não precisam ter um ano, é apenas a associação, tá? Em defesa dos interesses dos seus membros ou associados. Então, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado também pela organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, tá bom? Cuidado com isso também. 71, né? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. O que significa isso aqui? Né? Muitas vezes existe uma norma constitucional, como que a gente falou na aula de organização administrativa, do 37 ao 41, por exemplo, o direito de greve ao servidor público, né? É garantido o direito de greve nos termos da lei, né? Quer dizer, enquanto não houver uma lei que regulamente esse direito de greve, o servidor público civil fica impossibilitado de exercer seu direito de greve, né? Então, nessa situação, o Constituinte já traz uma ferramenta aqui, que é o mandado de injunção, né? Sempre que você tiver que exercer um direito seu, um direito individual, coletivo, de nacionalidade ou inerente à pessoa aqui da Constituição Federal, e você não conseguir exercer por ausência de legislação infraconstitucional que regulamente aquele direito, você tem a possibilidade de se utilizar do mandato de injunção, e aí o Poder Judiciário vai dizer, né, como que você vai conseguir exercer esse direito, ou também notificar o Congresso Nacional ou o órgão competente para que legisle sobre aquele tema que está omisso ali no ordenamento jurídico, tudo bem? Então, atenção a esses detalhezinhos, né? Mandado de injunção é quando tiver uma norma que você não consegue, quando tiver uma norma de eficácia limitada e você não consegue exercer um direito por ausência de regulamentação infraconstitucional. O mandado de segurança serve para proteger o direito líquido e certo que está sendo ali tolhido por alguma autoridade pública, né? Habeas corpus, direito de liberdade, só para você já ir fazendo uma associação aos remédios e os direitos que eles protegem, porque as provas geralmente vão tentar confundir esses remédios aqui, essas ferramentas que a gente tem à disposição, tá?
E o 72 fala do habeas data, né? Conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, né? B. Para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por meio sigiloso, judicial ou administrativo. Olha só, o que é o habeas data, né? Tem que ter uma cuidado com o habeas data, porque é uma ação bem específica e tem situações bem específicas também de utilização. É quando você quer ter acesso a uma informação, tá? Que está num banco de dados público ou de caráter público e você não está conseguindo, tá? É simplesmente para você ter o acesso, você ter conhecimento daquela informação que está disposta ali, tá? Uma confusão comum que as pessoas fazem, e as provas também, é confundir o acesso à informação com a certidão, por exemplo, né? Uma certidão daquele órgão ali ou daquela entidade, tá? A certidão não é pela via do mandato de injunção, ou perdão, do habeas data que você vai conseguir, e sim pela via do mandato de segurança, tá? Aqui é só para você conhecer ou retificar o dado, tá? Um exemplo clássico aí, né, do banco de dados público, né, de conhecimento público, mas que é administrado por entidade privada, é o SPC e Serasa, por exemplo. Você quer saber se o seu nome está negativado e eles se negam a te dar essa informação, né, se o seu nome está lá no banco de dados deles ou não. Nesse caso, seria viável o habeas data, para você ter conhecimento ou para você retificar alguma informação, tá? Ou, por exemplo, você quer uma certidão de um órgão público, de um cartório, uma certidão negativa de alguma situação e você não está conseguindo, eles não estão te dando essa informação, então você consegue obtê-la por meio dessa ação constitucional, desse remédio heróico constitucional, que é o habeas data, tá? Toma cuidado nessa situação. Então, não confundir obter certidão com acesso ou retificação dos dados. Beleza? O 73 vai falar que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus de sucumbência, tá? Aqui é regulamentação da ação popular, né? A ação popular é uma ação que está à disposição de todo cidadão, tá? Quem que é esse cidadão, né? Para termos de ação popular. Cidadão é aquela pessoa que detém direitos eleitorais passivos e ativos, ou seja, tem que ter o título de eleitor, basicamente isso, tá bom? Quem não tem o título de eleitor, quem não vota, quem não pode ser votado, não é cidadão para fins aqui da ação popular, tá bom? Então tome cuidado porque as provas vão tentar te confundir nesse sentido, né? Ou seja, vão falar com o Ministério Público, partido político, pessoa jurídica, associação, alguma coisa nesse sentido. Não. Quem tem legitimidade ativa para propor ação popular é apenas o cidadão, tá bom? Mas ninguém, apenas o cidadão que pode propor ação popular. Para que ela serve? Para esses casos aqui da Constituição, para anular ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa. Tá? É uma ação de caráter civil, né, que visa aí preservar, né, o erário público, né, a moralidade administrativa, os bens públicos, o meio ambiente, tudo bem? E está à disposição de qualquer cidadão, né, não tem foro por prerrogativa de função, né, ou seja, vai ser julgado ali pelo juiz de primeiro grau, a depender da autoridade, se é federal ou estadual, né, pela justiça equivalente, justiça federal, justiça estadual, mas é uma ação que é facultada a todo cidadão, tá? Toma cuidado com isso daí, que eles vão tentar confundir você nesse sentido, tá bom? Então, atenção ao texto legal, tá? Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, ou seja, se não demonstra que ele agiu com aquela ação de maneira temerária, uma ação para tentar, por exemplo, com viés político ou viés de retaliação àquele agente público, ele está livre de pagar qualquer tipo de custa, tudo bem? Então, toma cuidado que a prova vai colocar salvo boa-fé, ou em caso de boa-fé, fica livre, tudo bem? Toma cuidado com esse joguinho de palavras que eles podem fazer também, tá? O 74 vai dizer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, né? Ou seja, aqueles que não tiverem condições de constituir um advogado particular, o Estado vai providenciar um advogado dativo ou a Defensoria Pública que vai fazer esse papel de defender as pessoas que não têm condições de patrocinar um advogado, tá bom? O 75 fala que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então aqui é uma hipótese de responsabilidade civil do Estado, né? Ele diz que aquele que for condenado por erro, né, comprovadamente
que foi um erro judiciário ou ficou preso além do prazo, vai ter direito a ser indenizado, tá? Esse inciso 76 cai bastante também em prova, tá? São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito, tá vendo? Então, para nascer e para morrer, não tem custas no Estado brasileiro, tá? Não tem taxa, não é cobrada uma taxa pela certidão de nascimento e pela certidão de óbito. Guarda bem isso aí também, tá? São gratuitas ações de habeas corpus e habeas datas na forma da lei e os atos necessários ao exercício da cidadania. Então, veja, por exemplo, o título de eleitor, retirar o título de eleitor, né, alguma coisa nesse sentido, também são gratuitos, e habeas datas e habeas corpus, quer dizer, mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção, tem custas judiciais nesse tipo de ação, ressalvado o habeas data e o habeas corpus, tá bom? Todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados razoável duração do processo e os meios que lhe garantam a celeridade na sua tramitação, né? Isso aqui foi incluído lá pela emenda 45 de 2004, né, que foi uma mini reforma do Poder Judiciário, que tentou aí, colocar em prática a ideia da eficiência mesmo do poder público, né, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, ou seja, o processo tem que correr de uma maneira razoavelmente rápida, né? Bem tranquilo também. Beleza? O parágrafo 1º vai falar que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, ou seja, aquelas normas são auto-aplicáveis, não precisa de ter nenhum tipo de lei que regulamente aquelas normas fundamentais. E os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotada ou por tratados internacionais que a República Federativa do Brasil faça parte, né? Ou seja, esses direitos aqui, eles não é um rol exaustivo, né? É um rol exemplificativo. Pode ser alargado e é alargado pelos tratados internacionais, né? A gente vai ver aqui daqui a pouquinho que tem um procedimento específico na Constituição Federal para tratados internacionais de direitos humanos serem incorporados ao nosso ordenamento jurídico com força, né, de emenda à Constituição, equivalente a uma emenda à Constituição, e também os tratados em geral que são celebrados, né, os outros direitos fundamentais que a própria Constituição traz no seu bojo aí também não são exaustivos, né? Quer dizer o quê? Esse rol aqui ele é meramente exemplificativo, é apenas alguns dos direitos e garantias fundamentais que são garantidos aí aos cidadãos brasileiros, tá? Olha só o que fala o parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, frisa aí, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, tá bom? Ou seja, essa aqui foi uma inovação que veio também em 45, né, com a emenda constitucional 45, que é a incorporação dos tratados de direitos humanos ao nosso ordenamento jurídico, né, tratados internacionais de direitos humanos ao nosso ordenamento jurídico com força de emenda constitucional, ou seja, ele teria uma condição de ápice aí do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Você não precisa entender exatamente o que é um tratado, como que funciona, qual que é a diferença dele ser emenda ou não ser emenda, porque isso não vai ser objeto de cobrança para você. O que você precisa saber, com detalhes, é decorar esse rito aqui, tá? Tem que ser aprovado em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5, que é o mesmo procedimento que é adotado para uma emenda constitucional comum, tá? Para ser aprovada uma emenda constitucional, é esse mesmo rito. Então, decore isso aqui, tá? 2 turnos por 3/5 de cada casa do Congresso Nacional, para eles serem o quê? Equivalentes. São emendas condicionais? Não, não são emendas condicionais, eles são equivalentes, ou seja, eles têm a mesma força normativa que uma emenda constitucional, só que não são emendas constitucionais. Tome cuidado, esse parágrafo 3º aqui também cai bastante em prova, tá? Então, em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos seus membros, tá? E o parágrafo 4º fala que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja a criação tenha manifestado adesão, tá? Existe o TPI, um Tribunal Penal Internacional, e o Brasil faz parte desse TPI que julga lá crimes contra a humanidade, situações bem pontuais aí que não puderem serem investigadas ou punidas no âmbito interno. E, sim, também é uma coisa que não vale a pena a gente ficar divagando aqui, mas o Brasil faz parte do TPI, quer dizer, submete ao TPI e ele é considerado como um órgão competente também para julgar algumas situações aqui no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Tranquilo? Com isso, então, a gente conseguiu concluir aí o artigo 5º e seus 70 e tantos incisos aí, tá bom? Então, quero que você dê uma relaxada aí, dá uma analisada bem,
Tá? Se está com o código, vai grifando as coisas que eu falei de importante, volta o vídeo, assiste de novo. Né? A gente falou aqui detalhadamente, inciso por inciso, do artigo 5º, falamos o que tem de importante, o que você precisa saber, como que eles cobram, quais que são as possibilidades aí de cobrança com vocês, e depois disso a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer algumas questões que eu separei para você aí, para a gente verificar de fato como que é a cobrança. Mas aqui, mais uma vez, eu friso com você a necessidade de você manter aí a leitura do texto constitucional em dia, né? É legal, isso aqui você vai ler aí em 15, 20 minutos, você lê todo o artigo 5º e o primeiro e o quarto, até menos disso de tempo. Se você tivesse o costume de ler isso aí sempre, né, vai te ajudar bastante, não só nesse concurso que você vai fazer agora, mas também em vários outros concursos. Muitos concursos mesmo cobram a literalidade do texto constitucional. Tudo bem? Então dá uma descansada, dá uma relaxadinha aí e a gente já volta respondendo as questões junto com você aí, tá bom?